Olá, nesta aula nós vamos falar de memória. Falando sobre memória, uma habilidade de que a gente usa todos os dias e muitas vezes sem perceber, para a gente falar sobre memória, nós vamos primeiro definir o que é memória. Quais os estágios da memória? A memória e os processos cerebrais, tipo de memória e a gente não pode deixar de falar sobre o esquecimento. A memória, como definição e aquisição, formação, conservação e evocação de informação. A memória é a persistência do aprendizado em um estado que pode ser evidenciado posteriormente. Então a gente aprende, memoriza e depois a gente vai evidenciar isso. Memória é aprendizagem, então intimamente interrelacionadas e é muito difícil a gente separar uma habilidade da outra. Para que a gente memorize, existem alguns estágios de memória. O primeiro é a codificação. Que é a codificação? É o processo da nova informação que vai ser armazenada. Esse processo depende de dois subestágios. E vamos dizer assim, o primeiro é a aquisição. E para registrar as informações nos arquivos sensoriais. Logo depois, nós temos consolidações, que criam uma representação da informação através do tempo. O primeiro, a gente codifica essa mensagem, essa informação recebida, depois a gente armazena. Isso é o resultado da aquisição, da consolidação. Então, para que serve isso? Para criar e manter o registro permanente na nossa memória. Depois a gente evoca, a gente utiliza uma informação armazenada para executar um comportamento, para mostrar uma habilidade, lembrar de uma informação. Então, do primeiro estágio, nós temos o armazenamento para depois ter a evocação. As memórias, elas são sempre modeladas por vários fatores. O primeiro deles são pelas emoções. Dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, ela pode memorizar mais fácil ou lembrar-se mais fácil das coisas. Então, as emoções, elas estão ligadas na evocação das memórias. O nível de consciência e o estado de ânimo. Dependendo de tudo isso, gente, nós podemos memorizar com mais facilidade e depois também no processo de evocação, que é evocar com mais facilidade ou não. Na questão das neurociências, na questão de onde fica a memória, como é que acontece a memória a nível cerebral, a memória é um processo neuronal. Ela é resultante de mudanças na força das interações sinápticas entre os neurônios das redes neurais. Como vocês já viram nas aulas anteriores, vocês viram como é que o neurônio é, como esses neurônios interagem, se comunicam. Então, vocês sabem exatamente que existem as interações sinápticas. Então, mudanças na força dessas interações, nessas redes neurais, com essas mudanças acontece o processo da memória. E se a gente falar em regiões responsáveis pela memória, existem várias regiões. E como você também já viu em outras aulas, existe um complexo de interações. E se a gente for fazer a localização da memória, ela está localizada no hipocampo, na amígdala e no córtex frontal. Quais os tipos de memórias? Nós podemos classificar a memória em 5 tipos de acordo com as funções. O conteúdo, um tipo de retenção, um tipo de informação e o nível da consciência. Vamos agora ver um desses tipos de memória.
Segunda função, a memória de trabalho, ela gerencia a realidade. Ela não produz arquivos, ela é imediata. O que a gente precisa imediatamente para o dia a dia. Então, é uma breve conservação da informação que você tem por um tempo até você usá-la. Então, por exemplo, você se lembra de um número no telefone de alguém até você fazer a ligação. Depois que você faz, você esquece. E não precisa entrar em armazenamento por longos períodos. De acordo com o conteúdo, nós temos a memória declarativa, que registra fatos. Esses fatos, eles podem ser episódicos ou semânticos. Os episódicos, quando são fatos, quando são eventos que a gente assiste, que a gente participa. E semânticos são conhecimentos gerais, qualquer tipo de conhecimento que a gente vai memorizar. E a memória processual é uma memória de capacidade, de habilidades motoras e sensoriais. Então, elas são adquiridas de maneira implícita, sem que o sujeito perceba que como está aprendendo, se está memorizando ou não. Como, por exemplo, andar de bicicleta, nadar, correr. Então, isso são coisas que estão na memória, mas que está tudo implícito. De acordo com o tempo de retenção, nós temos a memória sensorial a curto prazo e a longo prazo. A sensorial, ela dura uma fração de segundos, 0,2 a 0,25 milésimo de segundo. A de curto prazo tem uma utilização imediata de 20 a 30 segundos. E a memória a longo prazo é uma informação mais resistente, mais duradoura, né? Também depende da motivação, do interesse, da repetição da informação, da duração e da capacidade infinitas e ilimitada. Então, qualquer tipo de informação pode ir para a memória. Qualquer tipo de informação pode ir para a memória a longo prazo, dependendo desses fatores todos que nós falamos. Para ficar mais claro, a gente tem esse esquema, um diagrama da memória. Como é que é feito isso? A gente recebe a informação, então a gente tem um sistema sensorial de memória, a pessoa presta atenção na informação. Se ela não presta atenção na informação, a informação se perde após uma fração de segundos. Se a pessoa presta atenção, ela entra na memória a curto prazo. Se essa informação for processada, mesmo ela entrando na memória a longo prazo, se ela tiver um processamento mais ou menos, ela sai daqui, ela é mantida na memória durante esse médio prazo. Se ela não tem processamento, ela se perde em 15 segundos. Então, ela vai para a memória a longo prazo, a informação é consolidada, aí se ela for necessária mais tarde, ela volta para a memória a curto prazo, para daí ser evocada. Então, esse é o diagrama desse tipo de memória. Tipo de informação, como se dá a memória? A gente tem informação visual, verbal ou motora. O que é interessante você pensar, como será que seu aluno aprende? Será que ele aprende mais quando você fala? Ou quando você mostra a imagem? Ou será que ele aprende quando você pede para ele fazer, para ele exercitar alguma coisa? Qual será o tipo de aprendizagem que teu aluno aprende mais? Como será que a gente faz para melhorar isso no seu aluno? O segundo nível é a consciência. De consciência, a consciência, a memória, ela pode ser assertiva ou explícita, ou implícita ou não assertiva. A assertiva, ela é um processo consciente, é o que a gente chama de memória cognitiva. E a implícita ou não assertiva são processos inconscientes, são estímulos subliminares
que podem até gerar alguma resposta, inclusive resposta emocional, mas elas não estão conscientes. E o esquecimento? Quais são as principais explicações para o esquecimento? Por que você esquece das coisas? O que será que está envolvido nesse processo de esquecimento? Bem, a primeira coisa é a falta de uso. Quando você deixa de usar determinadas informações, você deixa de usar a questão da memória. Né? Outra é a interferência de uma aprendizagem sobre a outra. Muitas vezes a gente aprende várias coisas ao mesmo tempo, né? E uma aprendizagem interfere na outra e faz com que a memória não se processe. Outra, falhas de armazenamento, repressão ou situação desagradáveis, falha na recuperação. Em termos de fatores biológicos, o que podem causar isso pode ser cansaço, doenças, envelhecimento e falta de estímulos cerebrais. Esses são alguns pontos que podem fazer com que o processo da memória seja prejudicado. E no sentido psicológico, a gente tem falhas durante a decodificação, que principalmente se deve à desatenção e também a fatores emocionais. A partir disso, você acha que a memória influencia o processo de ensino-aprendizagem na sua prática diária com seus alunos? Então, essa é uma pergunta, né, que eu estou fazendo para que a gente possa estar discutindo no nosso encontro, que eu pretendo marcar para a gente fazer um debate sobre todos esses questionamentos que eu venho fazendo durante o nosso vídeo. Então, você acha que a memória influencia no processo de ensino-aprendizagem, na sua prática diária com seus alunos? E outra, qual o tipo de memória que mais se relaciona com o seu trabalho? É isso aí, gente. Um abraço e até mais.